Muito bem, meus amigos, vamos lá, dando início aqui ao nosso estudo de hoje. Nós seguimos com o nosso Mecanismos da Mediunidade, fizemos a introdução, a apresentação no nosso encontro passado, e agora a gente começa a entrar nos capítulos, mais técnicos, capítulos que vão exigir de nós um esforço, um aprendizado, um estudo, para que a gente possa compreender aquilo que André Luiz transmite para nós, porque é bastante curioso que nesse primeiro capítulo, intitulado Ondas e Percepções, nós veremos aqui forças que atuam aqui no nosso mundo, no nosso planeta, tanto nesse ambiente material onde nós nos encontramos, como também no ambiente fora da matéria, no ambiente espiritual, tendo um entendimento sobre essas ondas que são provocadas e são emitidas para todos os espaços onde nós nos encontramos. É muito interessante a gente perceber que uma simples prece, ela nada mais é do que uma irradiação dessas ondas, em que nós damos a sua extensão, em que nós damos a sua qualidade, para alcançar aqueles a quem nós dirigimos. Então, nunca pensamos dessa forma, que para entendermos o efeito da prece, para entendermos um trabalho de irradiação, um trabalho de passes, haveria necessidade de nós entendermos desses conceitos das nossas ciências terrenas, nesse caso da física, por exemplo, Então, vai ser bastante interessante para nós. Bom dia, Marião. Então, meus amigos, como eu comentei com vocês no encontro passado, no início do nosso estudo, a nossa proposta não é trazer aqui um estudo técnico, um estudo científico com profundidade, até porque não temos competência para isso, mas é importante que a gente consiga compreender esses conceitos que são passados aqui por André Luiz, para que a gente possa entender de que forma que a mediunidade se desenvolve, de que forma que esses mecanismos se dão. Então, vamos tentando aqui facilitar essa linguagem dentro da possibilidade, para que a gente possa assimilar bem todas essas informações que são passadas para nós. Então, vamos lá. Então, primeiro capítulo, Ondas e Percepções. O título para nós já é bastante simples, de nós entendermos essas ondas, que nada mais são do que perturbações que acontecem aqui no ambiente onde nós vivemos, e dessas perturbações nós temos então essas irradiações que se propagam em torno desse centro de perturbação, como é o caso, por exemplo, a batida de um bumbo, por exemplo, uma pedra lançada na beira no meio de um lago, que são aquelas imagens bastante simples de nós compreendermos. Vemos ali que nós temos essas ondas que vão se propagando a partir de uma causa. Então a gente vai tentar estudar isso de uma forma mais simplificada. Bom, André Luiz ele separa esse capítulo por subtítulos. Então vamos aqui ao primeiro, agitação e ondas. Em seguida, a esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, começa aqui André Luiz trazendo para nós os esforços de espíritos sábios. Esses espíritos sábios, tanto encarnados como encarnados, procuravam então estimular a inteligência, principalmente aqui no século XXI, no século XX, onde nós tivemos ali uma grande explosão de descobertas, embora as descobertas básicas tenham vindo lá desde o século XVIII, século XIX, onde aqueles grandes cientistas foram surgindo, mas no século XX
nós conseguimos aprofundar aqueles conhecimentos básicos. Então nós tivemos no século XVIII e XIX química, física, biologia, nós começamos a ver então a ciência se organizando, diferentemente de um indivíduo que tinha ali um conhecimento amplo, pesquisando tudo aquilo que, todas as curiosidades que ele tinha em torno de si, já que não se tinha um conhecimento muito aprofundado. Então ele era ali um pesquisador, um curioso, ou mesmo ali vai um cientista, que ele era um generalista. Ou seja, ele pesquisava todos os assuntos ao mesmo tempo. Porém, conforme essas pesquisas desses generalistas foram surgindo, e nós podemos chamar também até de naturalistas, por que não, né? E também outras especialidades, nós percebemos que no século XVIII e XIX nós começamos a ter uma divisão maior, porque já que aquele conhecimento básico foi alcançado, houve a necessidade de nós começarmos a estreitar um pouco mais esses campos de pesquisa. Então aquele que era o generalista começou a se tornar mais específico. Ele partiu para estudar o campo da química, partiu para estudar o campo da física, o campo da biologia. Não era um só que pesquisava tudo ao mesmo tempo. Era cada campo agora tendo um indivíduo. E desse campo que começaram então a ter essas pesquisas, nós lembramos, né, por exemplo, Isaac Newton, que começou a fazer ali as suas pesquisas sobre alguns temas relacionados com a física. Desses temas que ele desenvolveu, no século XX nós tivemos outros especialistas que foram aprofundando cada vez mais. E a impressão que nós temos, diferentemente do que acontecia há 3, 4 séculos, parece que a ciência está conseguindo chegar no seu limite. Porque tudo aquilo que precisava ser descoberto foi iniciado nesse tempo passado, quando esses generalistas começavam a trazer a base do conhecimento, e agora no século XX, século XXI, parece que todos os campos de pesquisa foram já selecionados, foram já desvendados. Só que, na verdade, quanto mais eles descobrem, mais eles percebem que precisam se aprofundar. E aí, então, nós temos, se no passado, né, a gente conversou sobre isso anteriormente, se no passado, por exemplo, coisa de 60, 70, 80 anos, um médico era um médico geral, hoje você tem um médico que se especializa, por exemplo, em cardiologia, e dentro da cardiologia você tem várias especialidades que tem as subespecialidades e vai se aprofundando, e agora quando o indivíduo escolhe a cardiologia, mesmo assim ele se torna um cardiologista muito específico dentro desse campo de pesquisa. No passado, o cardiologista, o médico era cardiologista, oftalmologista, otorrino, ortopedista, ele cuidava de tudo. Hoje não, hoje a gente tem tudo mais específico ao mesmo tempo, né? Pois é, ele tem esse conhecimento básico, mas depois ele precisa mandar para as especialidades, não tem jeito, porque agora o conhecimento da ciência é muito específico. Então a gente vê que esses espíritos sábios que foram reencarnando procuravam exatamente estimular essa busca de conhecimento. E aí, como foi colocado, né? Esses espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX agora compreende a natureza, a estrutura do nosso planeta, com esse grande magneto, compreende essas forças atômicas que vão agindo sobre o planeta, né? A força atômica, nós temos ali a força da gravidade. Então temos ali forças que vão atuando sobre o nosso mundo, que estão ali cada vez mais sendo desvendadas. Mas ainda assim eles começam a encontrar outras forças, outros mistérios que precisam ser ali alcançados. E o mais interessante é que eles vão percebendo, desvendando então a atuação dessas diversas forças, chamando aqui, essa parte eu achei bem bacana, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Significa que o nosso planeta Terra, ele tem, vamos dizer assim, uma identidade de forças que é muito diferente da identidade de outros planetas. A forma, a sua característica física, a posição em que ele se encontra, a sua composição, tudo isso faz com que ele gere um tipo de energia em torno dele muito diferente, por exemplo, de um planeta como Saturno, que é um planeta gasoso. Diferentemente de Marte, que é um planeta que tem um tamanho menor e é mais distante do Sol.
Então nós vemos que a força da gravidade do nosso planeta é diferente da força da gravidade de outros planetas que têm tamanhos diferentes, massas diferentes. Então é isso que André Luiz coloca para nós nesse primeiro capítulo. E esse entendimento para nós, mostrando que o nosso peso aqui no nosso planeta é diferente do nosso peso na Lua. Então nós temos ali, eu tenho aqui hoje uma massa, um peso determinado. Se eu vou para a Lua, por exemplo, eu tenho um peso 5 vezes menor, porque a Lua é menor do que o nosso planeta. Então esses cálculos, essas deduções, essas descobertas vieram a partir do desenvolvimento dessa inteligência. Então começou exatamente ali. O homem, a partir do desenvolvimento dessa inteligência, começou a observar o mundo que ele vivia, em todas as suas características. E é por isso hoje que nós temos, dentro dessas 3 que eu comentei com vocês, né, da química, da física, da biologia, nós temos a medicina, nós temos a astronomia, temos a geologia, temos a botânica, a oceanografia, enfim, poderíamos aqui ficar durante um bom tempo citando tantas e tantas especialidades para cada área de conhecimento do nosso mundo. E André Luiz continua. Nesse reino de energias, então quer dizer, de tudo aquilo que a gente falou de conhecimento que foi alcançado, André Luiz vai focar nas energias. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria de expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Então aqui no nosso mundo, com essas características, com os seus habitantes, nós temos ali então a energia sendo gerada. E essa agitação toda provoca essas ondulações. E ele coloca, e toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos, ou um aparelho que vibra, criam ondas sonoras. Essas ondas que são perceptíveis para nós. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríferas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Então ele vai colocando para nós aqui os vários tipos de ondas que compõem aqui o nosso mundo, dentre outras que são descobertas. Então é muito interessante quando a gente começa a estudar um pouco sobre a ciência. É curioso a gente pensar que antes do homem existir, os seres vivos que aqui existiam, sejam eles vegetais ou animais, o nosso planeta era apenas uma massa. E é muito interessante que hoje, por exemplo, nós temos um aparelho celular. E aí você percebe que o aparelho celular ele é diferente daquela característica daquele mundo antigo, onde o planeta era simplesmente a massa com os seres vivos que habitavam. Hoje não. Hoje nós temos um celular. Mas se nós analisarmos bem, nós perceberemos que esse mesmo celular, de tudo aquilo que o compõe, da sua estrutura física, com seus componentes eletrônicos, com a sua estrutura, né, com a sua carcaça, por exemplo, o seu modo de funcionar, tendo baterias, tendo energia elétrica, a frequência com que ele trabalha para poder fazer as ligações, os vídeos que são mostrados, tudo isso nada mais é do que transformações dos mesmos elementos que existiam no passado. Então observem, né, que é uma expressão que até os espíritos utilizam, lá no Livro dos Espíritos, falando para Kardec, quando ele diz assim que o homem tem a capacidade de intelectualizar a matéria, ou seja, dar um propósito diferente. Então o homem escava, tira da terra ali determinados minerais, promovem a sua transformação, e aí então ele se transforma num computador, num avião, num satélite, num telefone celular, num macarrão instantâneo. Tudo isso como processo de transformação daquilo que sempre existiu no planeta. Interessante a gente lembrar que esses elementos não vieram de fora. Não foram trazidos por alienígenas. O homem tirou da Terra e promoveu a transformação. Isso em termos materiais. Agora, quando nós falamos nessas ondas, que são elementos que sempre existiram, forças que sempre existiram na nossa natureza, nós temos então o calor, a luz, a eletricidade, tudo isso sendo então
forças que o homem foi descobrindo. Não foi inventando, essas ondas não foram inventadas. O homem apenas teve a percepção de observá-las, estudá-las, dar nomes e dar aplicações. Depois ele coloca, em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. Então, esses diferentes corpos produzem essas inquietações, essas perturbações, e há então essa propagação de ondas. Quando o homem, por exemplo, criou ali, né, a fogueira, por exemplo, para se aquecer, lá na época primitiva, o homem, quando teve a descoberta do fogo, não a descoberta, mas o controle do fogo, e aquele filme documentário que nós assistimos, A Guerra do Fogo, é bem interessante, né, porque mostra a luta dos homens do passado, ou pelo menos dos hominídeos do passado, lutando para poder dominar o fogo. E nesse domínio, então, ele aprendeu que com o fogo ele consegue alterar ali a composição dos alimentos, ele consegue iluminar o ambiente onde ele se encontra, ele consegue se aquecer no frio, ele consegue se proteger, simplesmente com o fogo. Então, instintivamente, ele percebia que o fogo provocava calor, portanto, ele procurava esse fogo para poder se proteger do frio. Ele percebia que o fogo gerava claridade. Ele utilizava esse fogo para poder iluminar as suas noites. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo, nós vimos cientistas observando as descargas elétricas que aconteciam na atmosfera durante ali as chuvas, as tempestades, e ele então começou a estudar. E aí começou também a entender como ela funciona e começou a produzir ondas elétricas. E aí então a eletricidade provocou essa grande revolução no nosso mundo. Hoje nós somos completamente dependentes da eletricidade. Sem ela, nosso mundo entraria em colapso. Porque tudo nós dependemos. Nós dependemos da eletricidade para poder armazenar os nossos alimentos, preparar os nossos alimentos, fazer com que a nossa vida funcione de acordo ali com os elementos que nós temos necessidade. Um remédio depende de uma fábrica que usa eletricidade. A água que nós consumimos em nossas casas depende da eletricidade nas bombas que fazem bombeamento. Então o homem foi se afinizando com esses elementos da natureza, foi entendendo como ele funciona, foi dominando e dando ali uma aplicação inteligente. Foi, nesse caso, intelectualizando a matéria. Nesse caso que a gente fala, uma matéria radiante. E continua. Bom dia, Namoni. Tipos e definições. André Luiz ele começa aqui a trazer para nós, então, algumas dessas diferenças entre esses tipos de ondas. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Então nós teremos ali, né, uma onda maior, uma onda menor. Então isso vai fazer diferença conforme nós veremos aqui nas suas aplicações. Fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que uma tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Do nosso exemplo da pedra, você joga uma pedrinha, você tem ali ondas pequenas. Você joga um tijolo, você tem ondas maiores. Então ele está falando aqui para nós sobre comprimento de onda. Um contrabaixo lançá-las-á muito longas. Um flautim desferi-las-á muito curtas. Aqui ele traz dois instrumentos musicais, mostrando para nós aqui também o efeito da onda, né? Ondas que são ali ondas longas e ondas curtas. E aí nós falaremos depois, né, sobre essa questão do comprimento de ondas, também da frequência dessas ondas. Veremos ali algumas aplicações interessantes. As ondas ou oscilações eletromagnéticas, tanto faz, né, ondas ou oscilações, são sempre a mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista de onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica a frequência diversa. Então aqui, penacho ou crista, na atualidade,
a nossa ciência chama de crista. Só vocês lembrarem aquela onda, o desenho de onda, né, que vai sobe e desce, sobe e desce. Cada vez que ele vai lá em cima no topo, a gente chama de crista. E a distância de uma crista para outra é o que vai determinar ali a frequência, se ela é mais alta, se ela é mais baixa. Então, para cima você tem a crista, lá embaixo você tem o vale. Então são esses dois termos que as nossas ciências atuais, né, as nossas ciências do presente convencionaram. Então penacha já não é mais um termo utilizado. Mas a distância de uma onda a outra, então, é o que dá esse comprimento. Então elas podem ser nessas vibrações mais rápidas. Quanto mais rápidas as vibrações, menores são essas distâncias. Porque eu posso subir, descer, subir e descer. Ou eu posso subir, descer, descer. Então nós vamos ver que cada crista vai ficando cada vez menor a distância, quanto mais alta é essa frequência. E nós veremos aí a diferença, a aplicação disso depois. André Luiz naturalmente vai trazer tudo isso para nós explicado, no que é na questão do pensamento, da prece, do pensamento, na aplicação da mediunidade. Que é, no entanto, uma onda? Aqui nós temos várias definições, né? Então, exatamente, ele é uma perturbação que propaga, né, essa energia. Isso nas nossas definições atuais, mas André Luiz traz assim. A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia, por intermédio de elemento particular que a veicula ou estabelece. Então, só para a gente ver aqui, né, que essa é uma definição atualmente, né? Deixa eu só pegar rapidinho aqui, para a gente poder entender aqui a definição de onda. Só um instantinho aqui que eu separei, mas eu acabei fechando. Aqui, só um instante. Está aqui, ó. Ondas são perturbações que se propagam de um lugar para outro através de um meio ou até mesmo no vácuo, transportando energia. E aí nós vamos entender, em termos de definições, que a onda ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. No caso da perturbação, no caso de uma onda mecânica, é exatamente aquela pedrinha que nós jogamos na água. No caso de uma irradiação eletromagnética, é o caso do Sol. O Sol ele aquece, essas ondas vão se propagando no vácuo, então não precisa do ar, diferentemente do que acontece quando nós falamos. Eu falo, vibro as ondas, né, as moléculas de ar que se encontram à minha volta, e essa onda vai se propagando até chegar ao ouvido de vocês. No caso do Sol, por exemplo, ele não depende desse ar, ele simplesmente se propaga no vácuo. Coisa curiosa que nós vemos, só para poder entender o efeito dessas ondas, quando nós assistimos a um filme de ficção científica, e nós vemos então tiros no espaço, explosões no espaço, é muito comum assim aquele efeito sonoro que dá aquela grande explosão. Na realidade isso não acontece, porque para que o som possa se propagar, ele precisa de moléculas de ar para poder provocar essa vibração. Então ele causa essa vibração vai se propagando por essas moléculas até chegar nos nossos ouvidos. Mas quando um foguete explode no espaço, onde está o ar para ele poder se propagar? Então não aconteceria isso. Então eles colocam um efeito especial para dar a graça do filme. Então são tiros, explosões, a turbina de um foguete funcionando, nada disso acontece na vida real. Porque as ondas dependem disso, de um ambiente apropriado, de um mecanismo apropriado para que ela possa se propagar. Então essa definição que nós encontramos aqui nesse site de ciências, que nós temos aqui agora, né, que é o Brasil Escola, que é bem interessante, mais uma vez, ondas são perturbações que se propagam de um lugar para outro através de um meio ou até mesmo no vácuo, transportando energia. Então essa perturbação oscilante que nós vemos. Vamos lá, seguindo em frente. Aqui André Luiz continua então. Então olha só a definição dele para a definição da ciência, que nós veremos que é a mesma coisa, né? Ele trouxe essa definição lá em 1959. A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Então essa energia que vai se propagando através dessas oscilações.
Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Então temos ali no átomo, ou na parte do átomo, no caso, por exemplo, de um elétron, que conforme ele salta de uma camada para outra, ele provoca também essa oscilação. Tão sutil que nós não percebemos, mas isso acontece. Homem e ondas. Vamos para o segundo subtítulo. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas, ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, através de inumeráveis combinações. Então, simplesmente um átomo, conforme os elétrons vão saltando de uma camada para outra, que aqui ele chama de órbitas, ou excitados nos seus núcleos, lá no núcleo nós temos, né, os prótons e temos os nêutrons. Nessa excitação interna, ele também produz essas ondas. E essas ondas podem emitir, nesse caso, sons e calor, através de diversas combinações, como ele coloca para nós. Assim é que entre ondas da corrente alternada para objetivos industriais, isso porque a gente fala agora de corrente elétrica, né? Então você tem aquela corrente elétrica dentro de casa, você tem aquela corrente elétrica que passa na bateria, numa pilha. Então são ondas ali que estão, né, movimentando esses elétrons para trazer para nós a energia que nós utilizamos. Temos também as ondas de rádio. Aqui André Luiz fala ondas do rádio, né? Porque era ali o objeto mais frequente, né? Mas hoje nós temos celulares, nós temos os equipamentos do computador que emitem esses mesmos sons, né? Propagam essas mesmas ondas. Temos também aqui a luz, que tem aplicação clara para todos nós. Os raios-x também têm essas aplicações, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles. Não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerando o modo em que se exprimem. Nós vemos então aqui, olha que interessante isso. André Luiz ele trouxe aqui no início a energia elétrica usada nas indústrias e nas residências. Ele fala sobre as ondas do rádio, ele fala sobre a luz e do raio-x. Até aí, todos nós conhecemos essas ondas pela sua própria aplicação no nosso dia a dia. Mas ele coloca para nós também os raios cósmicos. E hoje é muito interessante a gente perceber, por exemplo, que nós temos equipamentos de astronomia que captam essas ondas que ficam circulando pelo universo a partir de perturbações geradas em nebulosas, em quasares, em estrelas, que eles captam então essas ondas para poder determinar aquele objeto. E aí a gente vai entrar num campo de ciência que foge completamente do nosso entendimento comum, né, de leigos. Mas vemos assim então que essas mesmas ondas que existem no universo como um todo, como essas ondas que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia dentro de casa, quando você liga o micro-ondas, por exemplo, olha o nome, micro-ondas. São ondas de alta frequência que elas então agitam as moléculas de água do alimento e esquentam. Parece que é um passe de mágica, né? Você põe ali então o seu alimento no micro-ondas, aperta um botãozinho, tira e ele está quente. Dentro dessa visão leiga, é a mesma coisa do passado, quando os homens primitivos acendiam uma fogueira, colocavam o alimento ficava com um sabor diferente, ele comia. Quer dizer, não importa como funciona, o que importa é que funciona. Mas aí a gente vai perceber que, nesse caso, os celulares, os rádios, as micro-ondas e outros tantos elementos, aparelhos que nós utilizamos, as lâmpadas, os aquecedores e tudo mais, tudo isso é o efeito dessas ondas que se propagam. Então não importa se é dentro de casa ou espalhado pelo universo, o princípio é o mesmo. E é mais ou menos a mesma ideia também que nós temos da ciência, dizendo que todos os elementos químicos que nós encontramos aqui no nosso planeta são os mesmos elementos que nós encontraremos pelo universo afora.
Assim os cientistas apontam. Porque se a matéria que formou o nosso planeta é a mesma matéria que teve fonte originada lá naquele Big Bang, então significa que eu vou encontrar o ouro, eu vou encontrar o diamante, eu vou encontrar o carbono, eu vou encontrar o oxigênio em todos os espaços do mundo afora. Tudo tranquilo, meu querido? Obrigado. Então todos esses elementos são bem interessantes da gente perceber como tudo que existe aqui no nosso mundo, aqui no planeta, existe também no universo. Mostrando que a natureza, ela age em todos os ambientes. Ela está presente em todos os locais. Avançando um pouco mais, vamos lá. Bom dia, gente. Colocando para nós aqui, mensagenzinha para nós, vamos lá. Diz assim, para antes da gente continuar. A harmonia está desarmonizada, e com isso, o que seria para dar progresso à sua morada, se transforma em inutilidade do ser que ainda não consegue suprir as suas tendências. Graças a Deus. Cecília na graça de Deus. Olha a Cecília, que bacana. Não consideremos como um julgamento o que a forma a ser tratada ao ser humano como ideal para os fins do melhor meio, mas ponderamos muito o que poderia ser realizado para que cada um na sua parte como pessoas, espíritos em crescimento, pudessem de uma forma seguir caminhos que não esses de agora. O passado de grandes guerras, de doenças que assolaram e trouxeram muitos desencarnes, ainda não conseguiu afligir os pensamentos e as mentes ainda perdidas nesse momento, que a bondade e as boas interpretações desse segmento da vida, como a vida a ser poupada, pois essa pobreza que seria natural, se transformou em muito em tragédia que poderia ser menos do que está sendo. Aqui só para a gente contextualizar, a gente lembrou na nossa prece inicial dos trabalhadores do plano espiritual, do plano físico, que estão lidando com muita dificuldade com esses espíritos que estão reencarnando em virtude da pandemia, que tem atingido números assustadores. E a Cecília tem trazido para nós com muita frequência essas observações, mostrando que, infelizmente, mesmo com as guerras do passado, com os tantos problemas, com as tantas catástrofes que chacoalham a humanidade, infelizmente, mesmo assim, a gente não conseguiu mudar esse modo de pensar ainda egoísta, ainda tão limitado em que nós nos encontramos. Então, infelizmente, essas tragédias têm uma razão de ser. E não simplesmente um castigo, mas é uma consequência natural do nosso estágio evolutivo. Continua para nós assim. O trabalho nos planos superiores são extremamente fortes e as equipes que, por bondade de outras colônias, transferem seus irmãos para que muitos dos que aqui chegam, desnorteados, perdidos, assolados com tanta confusão mental. Meu filho, os chamados absurdos da vida humana seguem ritmos assombrosos, onde os mais velhos, idosos e experientes sofrem com os que poderiam mostrar que a idade da juventude, onde a inteligência da tecnologia traz e muito avisos que isso estaria por estar acontecendo. E por fim aconteceu. Hoje, trago a leitura que não gostaria de trazer, mostrar que tudo está sendo feito errado. Crianças nas escolas, passeios públicos aglomerados, leitos de UTI lotados, sobrecarregados, e o desencarne em massa surgindo de forma desequilibrada. Jovens que se juntam e levam e ficam em leitos, assim como os idosos, hoje sem ar, sem pulmão, sem a vida que teriam pela frente. E agora o que se faz? Contribuamos com o nosso melhor remédio, que é a prece, aos que chegam aqui e aos que ainda não compreendem a vida que levam em sua casa atual. Sigamos mantendo vibrações em massa para que os que aqui podem rezar e trazer a boa nova ao que ainda pede para não ter, não pegar, não desencarnar. O medo toma conta ainda de muitos, e isso não poderia acontecer mais. O recado está sendo dado por muitos, e precisamos ouvir a voz de quem entende e precisa informar.
As mensagens do plano são muitas, e muitas são ignoradas. Tudo pode naquilo que se tem como base, que é a vontade de viver um pouco mais, e não atingir patamares que ainda não estavam sendo programados para muitos que já chegaram. Portanto, sejamos a luz do candeeiro para fornecer subsídios elementais à vida nesse planeta que precisa evoluir como a terra dos futuros corações de almas ligadas ao amor, à caridade e à fraternidade ao seu próximo. Deus, Jesus e Maria Santíssima, com toda a humanidade. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Então a nossa querida Cecília, que sempre presente conosco, trazendo exatamente aquilo que nós comentamos no início, né? Abrindo um parêntese aqui no nosso estudo e voltando para a nossa triste realidade, mostra exatamente isso. A humanidade desejosa, né, mas ao mesmo tempo precipitada em querer fazer com que a vida retome o seu curso normal, numa situação em que nós precisamos de muito cuidado, muita atenção. Então nós vemos assim que, para vocês que não acompanharam, né, as mensagens iniciais que a Cecília trouxe para nós, falava exatamente desse grande movimento no plano espiritual, e como ela trouxe para nós agora, outras colônias em outros mundos também com equipes que vêm ajudar. Tamanha necessidade do plano espiritual. Essa desencarnação em massa não tinha por que acontecer, mas está acontecendo. E com isso vem ali toda a sua repercussão. Então, como a gente comentou um tempo atrás, nós não temos condições de controlar esses eventos. Aquilo que acontece nos círculos administrativos, nos círculos legislativos, judiciários, aquilo que os outros fazem em aglomerações, as famílias que tomam atitudes que contrariam essas orientações, mas nós podemos tomar conta de nós, individualmente. Fazemos aquilo que nós sabemos que precisa ser feito, tomar os cuidados que nós precisamos tomar. Porque depois cada um responde por aquilo que faz. E nós temos essa responsabilidade pelo entendimento que nós temos sobre as necessidades do nosso mundo, e infelizmente necessidades que precisam de um remédio bastante amargo, mas da nossa parte a gente vai fazendo o nosso trabalho calmamente, amorosamente e confiante naquilo que está programado para o nosso mundo, naquilo que Jesus trouxe para nós. Então sejamos nós, né, aqueles que contribuem, não aqueles que perturbam. Porque ondas de perturbações, aproveitando aqui, parafraseando o nosso tema de hoje, ondas de perturbações é o que não falta no nosso mundo. Os telejornais trazem para nós, ao mesmo tempo, a informação, e junto da informação traz para nós também a perturbação. Porque quanto mais nós assistimos, mais nós nos informamos, mais medo, mais angústia, mais revolta nós sentimos. E nós precisamos nadar contra essa corrente. Precisamos produzir ondas com frequências diferentes, com qualidades diferentes, para contribuir para aquilo que o mundo precisa hoje. Obrigado, Cecília. Grande beijo para você, querida. Então vemos ali a atenção que o plano espiritual está tendo com o nosso mundo, e nós estamos ignorando completamente aquilo que precisa ser feito. Mas vamos lá, né? Faz parte do nosso aprendizado. Avançando, meus amigos, em frente. Pois é verdade, Andréa, né? Mas aos poucos a gente vai, né? A compreensão vai trazendo para nós essa coragem, né? Continua, vamos lá. Então falávamos aqui sobre essas diversas formas com que a natureza se manifesta, nesse caso através dessas irradiações, através dessas ondas. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação. Somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Aqui é bem bacana. André Luiz, então, ele chama a nossa atenção para que a relação que existe entre o homem e essas forças, ele coloca inicialmente as que são associadas. O fogo para ele era ali o motivo da sua sobrevivência, ele precisava daquilo.
Hoje, com a inteligência mais desenvolvida, nós vamos então nos aprofundando cada vez mais na estrutura da matéria, na estrutura dessas energias. A ponto, né, de nós encontrarmos aqui a maior ousadia da nossa ciência era encontrar a matéria primordial. Aquela matéria que daria início a tudo, que seria aquele bóson de Higgs. Então pegamos ali uma matéria, um átomo, vamos cortando esse átomo, picotando, 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 até chegar no seu elemento fundamental. E aí, claro que a nossa ciência, o homem com aquela pretensão do saber, disse que nós encontramos a partícula de Deus. E o nome ousado, partícula de Deus, era exatamente para poder dizer que nós chegamos no limite. E na verdade não. Olha que interessante aqui conforme André Luiz coloca. Temo-lo, o homem, dessa maneira, por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Ou seja, ondas que se comportam como massa ou massa que se comportam como ondas. Condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico. Então, até que ele está dizendo que o homem, então, ele começa a aguçar as suas percepções de acordo com o seu estágio evolutivo, de acordo com o patrimônio de experiência que ele acumulou e que o coloca numa determinada posição. Nós, hoje, no século XXI, nessa nossa encarnação, somos muito diferentes de 5 encarnações passadas. Porque a nossa inteligência ela estava adaptada àquela realidade que nós vivíamos. Quando nós falávamos daqueles homens de vanguarda, aqueles homens visionários que eles procuravam ir além, ali eram espíritos que tinham uma imaginação muito além do presente. Por exemplo, né, quando nós pegamos Leonardo da Vinci, que era um visionário, outros nomes dentro da arte, da ciência, de todas as outras áreas, eles vislumbravam no futuro como as coisas poderiam ser. Mas o homem comum, a gente fala da massa de encarnados, a gente só consegue entender aquilo que faz parte do nosso dia a dia. São os nossos interesses. A impressão que dá na Tic-Tac, que para muitos existe um retrocesso. Mas a gente pensa assim, olha, é a minha realidade. Hoje eu sei, por exemplo, mexer basicamente num celular, eu sei mexer basicamente num computador, eu sei fazer ali meu alimento a partir daquilo que é apresentado para mim. Como é que o homem lida com sua realidade? Ele vai, por exemplo, ao supermercado, pega ali uma comida congelada, ele sabe que em casa ele vai ter um micro-ondas, ele é condicionado a viver dessa forma, porque a sua cultura, o ambiente onde ele vive é assim. E cada homem vai então se adaptando. Ele frequenta a escola, ele tem ali os mesmos livros. É muito interessante, às vezes eu converso com a minha mãe, ela tem 78 anos, e a gente fala da diferença entre a educação atual, educação escolar atual, acadêmica, e a educação da época dela. Então ela me falava assim, nossa, porque naquela época a gente estudava tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje eu falo assim para ela, tudo isso para nós hoje é desperdiçado. Porque tem tanta informação nova e tanta informação mais relevante para o nosso contexto atual, que aquelas informações são indiferentes. Em geografia, ela dizia assim que eles eram obrigados a decorar quais eram todos os afluentes do Amazonas, tanto na parte norte como na parte sul. Hoje um jovem não vai nem se preocupar com os afluentes do Amazonas. Tem tanta coisa mais relevante no presente que essas informações já são inúteis para nós. Quem vai estudar sobre isso é quem mora lá, quem estuda aquilo, mas para nós a ideia é outra. Então hoje nós estamos condicionados a essa realidade. É isso que André Luiz coloca para nós. Ele diz assim, condicionado nas suas percepções, à escala do progresso que já alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, ou seja, nas suas capacidades, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, ou aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Então, é aquilo que ele produz para si próprio, é aquilo que ele oferece para o mundo.
tempo de evolução e tempo de esforço pessoal na construção do destino. Porque o homem pode ter um tempo de evolução, nós sermos, por exemplo, espíritos antigos, mas espíritos preguiçosos, espíritos estagnados. Então essa realidade que nós estamos vivendo depende muito da condição de cada um. Podemos ser espíritos jovens, mas ativos, dinâmicos, dispostos a aprender, ou sermos espíritos antigos, mas preguiçosos. Ou podemos ser espíritos antigos, acumulando cada vez mais conhecimento, que é a condição dos espíritos realmente sábios, ou espíritos jovens, que são ali também imaturos ainda. Tudo depende da sua condição. Para a valorização e enriquecimento do caminho que ele compete percorrer, recebe dessa vida, lembrando que em cima é aquilo que ele oferece para a vida a partir do seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, recebe dessa mesma vida o que o acalenta e que a deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade, no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Então a gente vai fazer aqui, tanto na evolução moral como na evolução intelectual, o homem se desenvolvendo pelos seus próprios esforços e, ao mesmo tempo, sendo também estimulado por aqueles com quem ele convive. Ele doa para a vida e absorve aquilo que a vida o traz. Esse é o processo que o homem vai se desenvolvendo. Tudo isso para mostrar que esse conhecimento que nós temos do mundo, o desenvolvimento da nossa inteligência, depende muito da capacidade de cada um e daquilo que ele observa, naquilo que os outros conseguem criar. Nós somos, por exemplo, beneficiados dos engenheiros, dos projetistas, dos visionários que criaram as máquinas e a tecnologia que nós temos hoje. Porque eles nos ofereceram isso. Então percebemos que essa facilidade que a nossa vida se tornou hoje, diferente da vida do passado, em que o homem tinha que ir para campo para poder pegar a comida, para poder, senão ele não comia, e se expor a todo tipo de perigo, hoje é diferente. Porque o mundo evoluiu com essa contribuição coletiva. É muito interessante. Continuando aqui para nós, deixa eu ver aqui, André colocou, né, as capitais de todos os países. Hoje ele não sabe nada nem por onde estão, porque tem GPS. Exatamente isso. E é até curioso, né, André? Tem uma reportagem que eu li certa vez que dizia assim, com essa facilidade da internet, o homem tem a impressão que ficou mais inteligente. Mas na verdade não. Aí quando ele tem alguma dúvida, ele procura no Google. Ou procura em outro buscador. E eu fazia uma pesquisa rápida aqui, fazendo um trabalho, pesquisando vários sites à disposição, com 5 janelas abertas ao mesmo tempo e tudo mais. Aí eu lembrava que na época da escola, quando não tinha computador, eram 5 livros abertos em cima da mesa na biblioteca da escola. Então isso, de certa forma, proporciona para nós grandes facilidades. Porque mesmo que esse conhecimento atual que você tem, ele seja esquecido, porque você vai. O indivíduo, por exemplo, né, pois a Barça britânica, né, o Júnior, inclusive a Barça era até o motivo de ostentação. Né? Você chegava na casa de alguém, tinha a Barça completa na estante. Né? Mirador Internacional, olha só as grandes bibliotecas do passado, as enciclopédias do passado. Né? Hoje você coloca em qualquer site e você acha rapidamente as informações. Né? Então, na verdade, a gente percebe que até o conhecimento que nós temos hoje de determinados temas, por exemplo, você sabe quais são, como é que você resolve uma equação, você sabe daquela profissão que você tem, um advogado, por exemplo, que conhece as leis, um professor, um pedagogo que conhece o método educacional. Na próxima reencarnação, tudo isso vai ficar para trás. As leis se modificaram, o sistema pedagógico modificou. Os médicos terão ali um novo objetivo para poder se aprofundar, um novo tema para se aprofundar. Mas o que vale para nós não é a informação, é o processo de aprendizado.
é esse processo que o espírito ativo e dinâmico vai continuar aplicando, seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual. Assim como também os seus próprios valores. Isso é exatamente o processo de evolução. André colocou em cima, eu acho uma tristeza, pois se falo sobre algum país, ele não sabe onde está. Pode? Pois é, né? Fico com pena do jovem estudando barbaramente para o vestibular de tanta matéria inútil, né? É parte do processo atual enquanto a educação não se aperfeiçoa, né? Mas vamos lá, continuando para nós. Então mostra para nós que a própria sublimação então é um trabalho individual e ao mesmo tempo influenciado por aqueles que vivem à nossa volta. Nós, por exemplo, estamos todos os dias nos influenciando. Eu trago para vocês uma interpretação, vocês me devolvem com um ponto de vista e assim a gente vai melhorando esse nosso aprimoramento. E na vida, no campo moral, acontece a mesma coisa. O Júnior colocou a própria internet que traz para todos esse advento de falarmos com o mundo, né? Isso muitas vezes é desperdiçado. Né? Porque não adianta você ter o recurso, né? Você precisa dar qualidade para esse recurso. Vamos em frente. Bom dia, Andréa. Continente do infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos elementos da própria estrutura. André Luiz quis dizer o seguinte para nós: a nossa visão e a nossa audição, ela está ajustada para determinada faixa de percepção. Os nossos ouvidos captam entre 20 Hz e 20 mil Hz. Os nossos olhos captam cores a partir de outras frequências mais altas. E aí nós percebemos que a diferença que existe, por exemplo, entre nós, seres humanos, e os animais. Há animais que captam sons abaixo dessa frequência, há animais que captam sons acima dessa frequência. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, ou seja, hertz, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico, em condições análogas, ou seja, ou ele está encarnado, ele precisa do ouvido para ouvir, ou aquele desencarnado que acredita que precisa do ouvido para ouvir, movimenta-se, então abaixo disso, movimenta-se no império do infrassons, porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recursos para assinalá-los. A ponte pressionada por grande veículo, ou a locomotiva que avança sobre trilhos, agita a porta de residência não distante. Porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas, em regime de transmissão de infrassons. Então o que ele coloca para nós é que quando um carro ou um trem passa sobre uma ponte, a pressão que ele exerce emite um infrassom. Eu me lembro de um filme do John Travolta chamado Fenômeno. Filme que foi lançado na década de 1990. Ele começou a ter uma percepção, um filme muito legal, um filme bem bacana para quem não assistiu, chama Fenômeno então. Nesse filme, ele começou a ficar muito inteligente. De um dia para a noite ele começou a ter uma inteligência acima da média, ele começou a ver coisas que ninguém via, e ele começou a ter uma percepção, ele conseguia prever terremotos, porque ele conseguia captar os infrassons que eram produzidos pela pressão das placas tectônicas. E isso chamou a atenção de uma faculdade, de uma universidade, que queria saber como ele conseguia prever isso. Com coisa de 2 minutos de antecedência, e 2 minutos de antecedência para um terremoto é muita coisa. É o tempo de você salvar milhares de vidas. E aí depois, né, no fim do filme vai evoluindo, e na verdade ele tinha um problema de saúde. Então é muito interessante a gente perceber que dentro das nossas condições normais, a gente fica dentro dessa faixa vibratória, dentro da camada de sons normais, nesse espectro de frequência normal.
mas abaixo disso a gente não consegue perceber, porque a nossa estrutura auditiva não capta. Assim como os nossos olhos só captam frequências daquelas cores do arco-íris, né, que a gente fala, né, as chamadas cores do arco-íris, é nessa frequência que nós percebemos. Abaixo disso, chamado infravermelho, que é o que o nosso controle remoto, quando você aperta o controle remoto, ele emite essa irradiação e nós não percebemos. E ao mesmo tempo você tem o ultravioleta, que são as irradiações do Sol. Se nós tivéssemos a capacidade de ver o ultravioleta, nós enlouqueceríamos. Porque nós veríamos as irradiações do Sol. Então nós não vemos o ultravioleta, que é uma frequência mais alta, mas nós sentimos os seus efeitos, por exemplo, na nossa saúde. Então nessa faixa é o que o nosso organismo está adaptado e que muitos espíritos ainda estão presos pelo fato de estarem ainda no mundo espiritual materializados, digamos assim. O Elcio trouxe para nós do Livro dos Espíritos, legal, Elcio. 249. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis aos vossos ouvidos obtusos. No caso aqui dos espíritos, né? Aqui, sensações e percepções dos espíritos, é esse capítulo. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste num corpo material, elas só lhe chegam pelo duto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas, em se achando na condição de espírito livre. Né? Então vemos ali a diferença entre os dois. Continua para nós aqui, vamos em frente para acelerar. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia, sem fio, e do rádio comum, começando pelas ondas análogas até aproximadamente 1000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo, ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Então nós vemos aquela frequência de som compatível com a nossa visão. Mas acima disso nós não conseguimos perceber. Por exemplo, que ele coloca para nós as ondas do rádio, do celular, da telegrafia, ele coloca aqui, né, mas celular, das ondas de televisão. Se nós pudéssemos ver, nós veríamos assim ondas o tempo todo à nossa volta, porque nós estamos mergulhados nela. Você está num lugar, o celular toca. Mas por que ele toca? Porque essas ondas estão aqui nos envolvendo, ultrapassando o nosso corpo, mas aquele aparelho tem ali um receptor que capta aquela frequência. Então nós não vemos, mas o fato de nós não vermos não significa que elas desapareceram. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão o silêncio. Então, enquanto essas ondas estão aí circulando à nossa volta, provocando toda essa agitação no meio onde nós existimos, para nós não vemos, não ouvimos, nós estamos cegos e surdos. A Angelina trouxe para nós aqui uma mensagem. Manda para nós aqui o mensageiro, por favor. O mensageiro não, o nosso emissor, por favor, então, Angelina. Mas obrigado pela participação. Que a paz esteja com todos. Irmão do bem, muito obrigado, querido. Dias conturbados muitas vezes acontecem e vos perturbam. Bom será sempre reservar alguns momentos para refletir. Quantos dias, décadas, séculos foram superados por todos vós? É mais uma oportunidade de melhorar vossas almas para o progresso que acontecerá. A meta será seguir no bem,
espíritos amigos trabalhadores do bem estarão a vos ajudar. Então aqui complementando também, né, a mensagem que a Cecília trouxe para nós, exatamente isso, falando desse momento difícil e que nós precisamos estar muito bem concentrados. Concentrados nesse exercício do bem, porque é através da prática do bem que nós mudamos a nossa frequência, a nossa sintonia mental. E vocês sabem que eu estou cada vez mais focando menos nos telejornais. Eu assistia com muita frequência. Gosto muito de jornal. Mas a gente percebe que os assuntos provocam em nós, eu percebi que os assuntos provocam em mim uma certa angústia, uma certa expectativa que não tem necessidade. Porque são coisas que fogem do nosso controle. E a gente vai dizer, pois é, Edna, ontem, antes de ontem, a gente vê essas coisas acontecendo, essas notícias, decisões de alçadas administrativas, jurídicas e hospitais. Eu parei para pensar, falei, mas peraí, por que eu estou me envolvendo com isso se isso eu não posso mais controlar? Eu vejo aquela informação básica e eu não me aprofundo mais. Vejo quais são as manchetes. Essas são as manchetes, então já estou bem informado. Porque ficar ali, e é papel do jornal, né, embora ainda nós tenhamos uma imprensa que precisa desenvolver valores nobres, né? Pois é, não, o Tic-Tac, a questão não é você ver, é você se aprofundar e se envolver. Eu tenho evitado esse aprofundamento, porque são temas que não vão fazer nenhuma diferença, e também não me envolver. Não pode deixar absorver, né, Júnior? Isso que é importante. Porque se você vê aquilo, você sente uma angústia. Você vê, por exemplo, em Manaus, em outros países, conflitos acontecendo. Se você se envolver com aquilo, qual vai ser o efeito prático? Nenhum, além de você sentir essa angústia toda. Então, na verdade, a gente tem que fazer esse trabalho de sermos mais seletivos para exatamente mudar o nosso padrão vibratório. Precisamos contribuir dessa forma para o mundo. É uma responsabilidade que nós temos. Não nos colocamos como, não nos orgulhamos como trabalhadores da última hora, então o nosso trabalho precisa saber ser bem feito. Né? Então, estar bem informado é diferente de você se envolver com a notícia. Então, fiquemos atentos a isso, né? Dudu colocou também, não ouço mais, essas vibrações se tornam inúteis a meu ouvido, a minha mente, né? Então, essa é uma técnica, é uma tática que nós devemos adotar para que nós sejamos produtivos, porque, do contrário, quando o indivíduo foca a sua atenção nessas notícias e se envolve e se intoxica com ela, ele deixa de ser produtivo. Como é que você vai tentar irradiar pensamentos positivos, vibrações positivas em preces, se você está desequilibrado? Então, em vez de você ser o enfermeiro, você vive o enfermo. Você se torna um enfermo. Dentro da visão moral. Então, nós precisamos saber filtrar exatamente tudo isso. Precisamos fazer esse trabalho de modificação do foco da nossa atenção. Trabalho não falta. Atividades produtivas não faltam. Conhecimento da nossa parte não falta. Se nós nos deixarmos contaminar, nós ficaremos ali presos nesse círculo de energias negativas e não conseguiremos contribuir com nada. Pelo contrário, em vez de trabalharmos, nós daremos trabalho. Porque perturbação é o que não falta no nosso mundo hoje. Precisamos contribuir de uma forma proveitosa. Pois é, exatamente, né, Dudu? Não tem como a gente ficar de manhã, tarde e noite ouvindo as mesmas coisas. Trabalhemos, nos ocupemos com atividades proveitosas. Essa é a melhor forma de nós lidarmos com tudo isso. Né? E é engraçado, deixa eu ver aqui se finalizamos aqui o nosso trabalho. Isso, nós finalizamos aqui então, né? Só para poder concluir. Nós paramos aqui então, fizemos, só fazer aqui a conclusão oficial. Nós vimos aqui agitação de ondas, tipos e definições, homem e ondas e continente do infrassom. Depois do nosso próximo encontro a gente vai aprofundar um pouco mais. E aqui também sons perceptíveis são os temas que nós vamos
desenvolver no nosso próximo encontro, sons perceptíveis, outros reinos ondulatórios. Então são esses dois temas que faltam aqui para a gente concluir essa primeira parte. Então aqui, só para a gente poder finalizar, deixa eu lembrar aqui. Assim, eu me lembrei do início da tragédia. Não, deixa eu lembrar o que era. Foi um acidente que aconteceu, e nesse acidente, eu acho que foi um acidente aeronáutico. E aí eu ouvi um comentário de uma jornalista que ela dizia assim: nós jornalistas precisamos olhar aquelas fotos. E depois de olhar aquelas fotos, ou aquelas imagens, é que a gente vai filtrar aquilo que o público precisa ver. Ou seja, o impacto que determinadas imagens provocam nos jornalistas é uma imagem muito diferente daquela que nós, pessoas comuns, espectadores, telespectadores, leitores e tudo mais, que nós sentimos. Porque eles não mostram explicitamente aquilo que aconteceu. Mas para o jornalista, ele tem que olhar aquelas imagens. E aí eu vi esse lado humano no comentário da jornalista, numa rede social, no Twitter que eu sigo, e eu vi esse comentário e eu percebi que não era a jornalista falando, era aquela pessoa que estava falando na condição de jornalista. Que o efeito que aquilo provocava quando ela voltava para casa, quando ela voltava ali para encontrar os filhos, o marido, a família, e levava aquela carga negativa dentro dela. Então isso mostra para nós o efeito que tudo isso provoca. O cuidado que eles têm. Muitas vezes não tem cuidado, porque a mídia ela precisa levar os fatos. Mas pelo fato de não ter ainda um valor moral bem desenvolvido, nós percebemos que quanto pior, melhor. Quanto mais bombas você trouxer nas manchetes, mais importante é o jornalista, mais importante é o veículo de comunicação. Só que, na verdade, é aquela notícia sempre para poder trazer para nós muito mais perturbação. Então, na verdade, também falta essa moralização de muitas das nossas instituições, dentre elas a própria imprensa. Então ainda tem muita coisa para a gente fazer. Pois é, nós temos que passar um segundo filtro, né, Tio Teco? Passa o primeiro filtro, vem o segundo filtro da nossa parte, e a gente tem que pensar sempre nesse objetivo, o papel nosso como trabalhador.